Tá fora. Tá fora já. Isso. Não matematicamente, mas virtualmente, né? Mas é um Cruzeiro que no Campeonato Brasileiro... Com reserva de luxo lá, hein? Reserva de luxo que também não tá bem. Mas deixa isso quieto. Aí na Libertadores, e olha só como é o nosso calendário, né? Flamengo e Botafogo, Copa do Brasil. Cruzeiro, na verdade, Botafogo e Flamengo, Copa do Brasil. Cruzeiro e Flamengo, Campeonato Brasileiro. Central, Córdoba e Flamengo, Libertadores. Isso é uma loucura. Em uma semana a gente joga por 3 competições, gente. Um detalhe, Emerson, cruza praticamente a América do Sul, porque sai de São Luís, vai para Belo Horizonte e depois vai para a Argentina, Santiago del Estero. Vai descendo, né? É incrível. Primeiro sobe e depois desce. Aí, como eu disse, contra o Bahia, no Maracanã, no sábado, dia 10, às 9 da noite, aquele sábado que acaba o jogo, a galera vai curtir a night. E depois Flamengo e LDU no dia 15, uma quinta-feira aqui no Maracanã. Esses são os próximos 5 jogos do Flamengo. Esse jogo da Libertadores, dia 7, contra o Central Córdoba, eu acho que ele todos são importantes, afinal de contas o Flamengo está envolvido, mas ele é um jogo muito especial. É a prioridade desses 5 aí, realmente. Como eu falei no jogo contra a LDU, a gente temos que vingar a derrota aqui e lá. É ganhar do Central Córdoba. Óbvio que uma vitória em Quito seria maravilhosa, mas era difícil. O empate, todo mundo assinaria antes de acontecer. Quando sorteou o grupo, você topa o empate pelo topo. Agora a gente perdeu aqui pra eles, teve que buscar lá, até porque eles ganharam o Deportivo Táchira, são os líderes do grupo. É isso, vamos vencer. 6 horas, 12 minutinhos, a Shopee tem um recado pra você. Último lance do primeiro tempo. E vamos para o intervalo. Começa a compra. Se você ainda não abriu o app da Shopee, você está vivendo errado. E já tocou na tela para ver. Ele entra na loja oficial do Mengão, passou por um produto oficial, achou o manto sagrado rubro-negro, chegou no carrinho. Que maravilha! Ele ajeita o cupom de frete grátis, vai finalizar. Comprou, tá dentro! Em poucos toques ele conclui. É do Mengão, é da Shopee. Legal, tá o recadão da Shopee. Aproveita para comprar os produtos oficiais do Flamengo e muito mais. 18 horas, 13 minutos, ouvimos aqui Cebolinha. Que momento importante, né? O Felipe Luiz tinha elogiado bastante, por exemplo, o Ayrton Lucas, né? Contra a LDU foi muito bem, contra o Vasco já tinha jogado muito bem. Cebolinha era um jogador que o torcedor estava pegando um pouquinho no pé e hoje faz uma grande atuação, né, Diego? Importante a gente ter, cara, todo o nosso elenco com a confiança do torcedor e tendo boas atuações. E hoje, mais uma vez, Ayrton Lucas muito bem pela esquerda, o Cebolinha abrindo essa grande vitória do Flamengo aqui no Maracanã. E é isso, time unido pra gente. Hoje realmente todos muito bem. A gente comentava no pré-jogo, quando saiu a escalação, eu e o João falando assim, olha, se não é a melhor, é das melhores que a gente tem, porque muito pouca coisa pode se mexer ali. Tirar o Ayrton Lucas e botar o Alexandro... Beira a perfeição, né? Beira a perfeição. Os jogadores em forma, e por isso que é tão importante esse trabalho de minutagem, de revezamento de jogadores, para ter esse plantel inteiro à disposição. Faltam só 2, né? Inclusive, pela sequência de jogos que nós vimos ali, esse jogo de quinta lá em São Luís, como o Flamengo tem um elenco muito forte e entrará em campo muito forte com qualquer escalação, alguns jogadores devem ser preservados, porque depois você tem Cruzeiro em Belo Horizonte, Campeonato Brasileiro é uma prioridade, e depois o Central Córdoba na Argentina, Libertadores, que é outra prioridade. É a força de um elenco, né? O Flamengo estará forte em qualquer ocasião. E a gente fala do Cruzeiro que daqui a pouco enfrenta o Vasco lá em Belo Horizonte. Na verdade, eu comecei no Parque do Sabiá, né? Isso. Lá em Uberlândia. Agora, você falou, né, João, desse jogo de quinta contra o Botafogo da Paraíba. Se a gente pegar o nosso time reserva, que começou hoje, Matheus Cunha, baita goleiro, já com muita experiência do time de cima. Varela na lateral direita. Também é um cara que faz a direita, faz a esquerda. Na zaga, Danilo. Né? Aí tem o João Vitor, que é um jovem jogador, mas também que tem muito potencial. Falo disso porque já narrei vários jogos do João na base. Hoje não tivemos um lateral esquerdo de ofício, né? Na reserva, mas o Ayrton Lucas pode jogar tranquilamente. E o Alexandre pode voltar. Pode voltar também. Aí meio campo, Alan, Everton Araújo, Matheus Gonçalves. No ataque tinha Luiz Araújo, Michael, Bruno Henrique e Juninho Plata. Se esse jogo começa, se esse time começa o jogo de quinta-feira, vence o Botafogo da Paraíba. Sim. Com uma certa tranquilidade. E eu tenho a impressão, claro, que a comissão técnica vai definir isso ao longo da semana e tal, mas eu tenho a impressão de que essa é a estratégia, exatamente pela sequência muito forte. Muitos jogadores que não têm muita minutagem devem ganhar oportunidade nesse jogo, ou então são aqueles que não estão no time titular do Flamengo. Porque eu tenho a impressão de que o time titular do Flamengo, como o Diego colocou, ele é muito próximo desse que a gente viu começando o jogo aqui.
talvez só o Alexandre no lugar do Ayrton Lucas. O resto é o time número 1, eu tenho a impressão. Tô contigo nessa, João. Até porque a gente falou de diversos setores do campo, esqueceu ali da nossa volância, né? Essa dupla, Eric Pulgar e De La Cruz, é impressionante como se completam, como o Eric tá bem demais o ano inteiro, como ele lê bem o jogo, como ele se antecipa na hora certa, como ele faz um bom passe. E o De La Cruz, aquele motorzinho, participa do jogo o tempo inteiro, tanto da parte ofensiva quanto defensiva. Então eu tô com o João nessa aí. Alguma mudança pro time titular seria essa, o Alexandre no lugar do Ayrton Lucas, o Danilo, de repente, ganhando uma vaga ali na zaga, porque qualquer um dos três, né, escolhe dois, estamos muito bem servidos. Então, realmente, isso aí eu acho que é o mais perto do time titular que a gente pode ter. 6h16, nós brincamos no pré-jogo. Escale o ataque. Você é o treinador. Você de casa, manda aqui que eu vou registrar a sua mensagem, grande audiência, junto com a gente no pós-jogo. Qual é o ataque ideal para esse jogo de quinta-feira, hein? Comenta aqui pra gente, ó. Pedro voltou com tudo. Bruno Henrique, hoje, completou a marca de 300 jogos, que marca especial. Bruno Henrique é um cara realmente diferenciado, multicampeão no Mengão. Michael, tá feiozinho. Quando ele tá feio, esquece, né? Ele tá feio na foto. Tá feio, Michael. Tá feio na foto. Mas é simpático. Um ataque com 3 ou com 2? Também é essa opção. Luiz Araújo, que é um cara que dá muita assistência. Eu vou falar, se for um ataque com 3, eu colocaria quinta-feira Plata, Bruno Henrique e Michael. Tá bom ou não? Tá bom, perfeito. Aí temos também Juninho, ele mesmo, o Cebolinha e Gonzalo Plata. Então, o seu ataque para quinta, João? Se for com 3, eu colocaria Plata, Bruno Henrique e Michael. Se for com 2, eu colocaria Plata e Bruno Henrique. E você, Diego Pozzi? Galera de casa, manda mensagem, vou registrar aqui a sua para quinta-feira contra o Botafogo, certo? Até para dar aquela poupada nos titulares, eu iria também com Michael pela esquerda, Bruno Henrique de centroavante e botaria o Luiz Araújo pela direita. E se for com 2, iria com o Bruno Henrique e Plata. É isso. Já tem uma segunda pergunta para vocês. Mas antes a galera participando. O Adrair. Seu tom me assustou, né? Pedro e Cebolinha, a opinião do Adrair. O Leonardo, Michael, Bruno Henrique, Plata. A Isabela Palhano, Pedro e Bruno Henrique. Pra gente ver como não é... Tem nada aqui unânime, né? É muito difícil, cara. O Matheus de Souza tem que dar sequência pro Pedro. A Cris Costa, se for 3, Pedro, Bruno Henrique e Michael. Aqui também o Aslan. Eu começaria com Juninho, Bruno Henrique e Plata. Agora a pergunta é, final de Libertadores, final do Super Mundial, seu ataque ideal? Pedro e Cebolinha. Pedro e Cebolinha. Pedro e Cebolinha? Acho que essa atuação de hoje, né, tá também pesando um pouquinho para a resposta de vocês. Sabe por quê, Emerson?